Olá, leitores! Como estão vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque. Esse vídeo é para falar sobre 10 livros que eu quero muito ler nos próximos meses. Eu não sei se isso vai acontecer até o final do ano, mas são livros que eu tô com muita vontade de ler nesse momento. Eu queria compartilhar com vocês. Acho que tem alguns títulos bem legais aqui e que pode também interessar a minha audiência. Pois bem, para começar, um livro que tá aqui na minha estante já tem um ano. Eu comprei ele na Feira do Livro de Porto Alegre em 2023, que é O Palco Tão Temido, da Renata Wolff. Inclusive, esse livro, ele é finalista do prêmio AGS, se não me engano, da Associação Gaúcha de Escritores. É um romance. A Renata Wolff é uma autora nascida em Porto Alegre, em 1980, e eu lembro que o livreiro da Dublinense me indicou muito esse livro. Ele disse que é um livro muito bom. Esse é um dos livros que eu mais estou querendo ler já tem um tempo, e às vezes sabe como é, né? Não dá pra ler tudo e a gente acaba priorizando outras coisas. Mas assim, sobre o que fala esse livro, O Palco Tão Temido? O que diz aqui na contracapa? Quando Graciela Jarcon decide representar Lady Macbeth e provar que a estrela da comédia também pode fazer um grande papel dramático, a cena artística de Buenos Aires fica empolvorosa. Enquanto isso, na redação do El Nacional, os jornalistas Milena e Victoria se deparam com histórias secretas, bem diferentes daquelas publicadas nos cadernos de variedades. Entre o passado, nos anos 50, numa cidade de ruas repletas de sonhos e promessas, e o presente, nos anos 70, quando o luxo decadente da capital argentina oculta as violências do regime militar, os destinos dessas três mulheres vão se entrelaçar até que soe a chamada final para subir ao palco. Eu fiquei, assim, muito interessada nos últimos dias em ler esse livro e coloquei na minha pilhazinha. Então é essa pilha que eu tô compartilhando com vocês. Aqui os detalhes da contracapa. A edição tá muito bonita. Os detalhezinhos, feita pela Dublinense, que é uma editora que eu curto demais o trabalho que eles fazem, o respeito que eles têm com os leitores, com os autores, e enfim, fica essa dica, né, e esse livro que eu quero muito ler. Outro livro que eu quero muito ler e que eu já comecei em algum momento e acabei não continuando é O Cachorro Velho, da Teresa Cardenas. A Teresa Cardenas, ela é uma escritora cubana. Ela é uma das mais destacadas, inclusive, figuras da nova geração de escritores cubanos. Ela já recebeu o prêmio Casa de las Américas, o prêmio Davi e o prêmio Nacional da Crítica Literária. É uma bailarina renomada e também exerce o ofício de contadora de histórias. Cachorro Velho foi publicado pela Palas Editora. Então recebeu o prêmio Casa de las Américas. A tradução foi feita pela Joana Angélica Dávila Melo. E, gente, o meu livro Cachorro Velho, ele tá autografado. Vejam só. Eu pude conhecer a Teresa Cardenas também na Feira do Livro em Porto Alegre em 2023. Ela é, assim, uma deusa, uma simpatia, uma postura, uma delicadeza, uma inteligência. Eu adorei ouvir a palestra dela e aí tive a oportunidade também de pegar autógrafo no meu Cachorro Velho. E o que eu comecei a ler já, falei pra vocês, eu lembro que tava gostando muito, mas acabei não continuando, então é um livro que eu quero ler em breve. Espero ler nos próximos dias aí, porque esse é um livro bem mais curto, né? Tem 80 páginas, tem umas 140 páginas e ele é um livrinho pequenininho, publicado pela Palas, que eu acho que vou gostar muito. Se alguém de vocês já leu, me conta. Outro livro que eu quero ler faz tempo e que também tá na minha estante há alguns, acho que 2 anos já, é A Casa da Rua Mango, da Sandra Cisneros, que foi traduzido pela Natália Borges Polesso, a maravilhosa da Natália Polesso traduziu esse livro. Nossa, eu preciso ler A Casa da Rua Mango. Eu lembro que quando eu comprei, olha, esse é capa dura, também editado pela Dublinense. A folha de guarda é assim, com uns poazinhos, não é poazinho, né, com uns, tipo uma labaredinha, né, pontudinha. Esse livro eu também comprei na Feira do Livro em Porto Alegre e acho que foi 2022 esse faz 2 anos que tá na minha estante. E eu lembro de no trem
para minha casa na época, já começar a leitura. E ele começa com um texto de introdução, uma casa toda minha. E eu comecei a ler esse texto e eu lembro de estar amando esse texto. Depois, em algum momento, eu, enfim, não continuei lendo, né? Cheguei em casa com os meus livros, guardei e tal, não continuei a leitura. E eu tive um encontro, se não me engano, foi num clube da Dublinense, inclusive online, um clube Dublin, e que alguém me disse para não ler a introdução, para ler primeiro o romance e depois ler a introdução. Alguém me deu esse conselho. Então, quando eu for ler A Casa da Rua Mango, eu vou ler primeiro o livro e depois vou voltar para ler a introdução. Também não é um livro muito grande, também é um livro caprichado, lindo, assim, uma edição muito fofa da Dublin. Outro livro, então, desses que eu quero muito ler em breve. O quarto livro dessa lista é A Leste do Éden, do John Steinbeck, que foi Prêmio Nobel de Literatura. A Leste do Éden foi publicado pela editora Record e traduzido pelo Roberto Mugiati. E faz um tempo que eu quero ler esse livro, a Record gentilmente me enviou no começo desse ano, se não me engano, de 2024. Eu queria tanto ter lido esse livro ao longo do ano, mas tantas coisas aconteceram, enfim, é um livro que também precisa de um fôlego, mas é uma leitura que tá aqui, tô na iminência de fazer essa leitura de A Leste do Éden. Eu já disse, então, John Steinbeck é um dos meus autores preferidos por causa do livro As Vinhas da Ira, que eu amei muito. Eu li não faz muito tempo, né? Tem resenha, inclusive, aqui no canal. Se não me engano, eu li ele no final de 2022, início de 2023. Foi uma experiência maravilhosa de leitura. Me apaixonei pela escrita do John Steinbeck e A Leste do Éden, então é um prazer imenso que eu tô aí guardando para os próximos tempos. É um livro que eu quero muito ler. Vou ler o que fala sobre o livro. E em uma coisa eu acredito, que a mente livre e investigativa do indivíduo humano é o que há de mais valioso no mundo. E por uma coisa eu lutaria, pela liberdade da mente para tomar qualquer direção que deseje sem nenhuma pressão. E contra uma coisa eu devo lutar, qualquer ideia, religião ou governo que limite ou destrua o indivíduo. É isso o que eu sou e é isso o que eu penso. Posso entender por que um sistema baseado num padrão deva tentar destruir a mente livre, pois ela é algo que através da análise pode destruir tal sistema. Certamente sou capaz de entender isso. E o odeio e lutarei contra ele para preservar a única coisa que nos separa dos animais não criativos. Se a glória puder ser morta, estamos perdidos. Interessante. Apesar de pautar, então, nesse algo que nos diferencia, né, dos animais não criativos. Será que os animais não são criativos? Eu já problematizando o Steinbeck aqui, mas tudo bem, interessantíssimo, né? Vamos ler A Leste do Éden em breve. Outro livro, que é o quinto, então, dessa minha lista, que eu quero ler em breve, e esse eu tô lendo já, é O Caderno de Faróis, da Jasmina Barrera, que é uma autora mexicana. Esse livro saiu recentemente pela Moinhos, traduzido pela Silvia Massimini Félix, que faz um trabalho magistral. Eu gosto muito de quando eu vejo o nome da Silvia Félix nas fichinhas de tradução, de preparação dos livros, porque eu admiro muito ela. E esse livro, então, da Jasmina Barrera, é um livro de ensaios, é um livro de não ficção. Eu já comecei a ler, então, ela fala sobre os faróis e ela vai trazendo reflexões sobre literatura. O que diz aqui na orelha? O ser humano é dado a coleções, objetos, imagens, experiências, memórias. Nesse caderno, Jasmina Barrera coleciona faróis. Os reais, os da literatura, os da música, os que idealiza. É nesse mesmo caderno de faróis, sua paixão de colecionadora fervorosa, porém domesticada, se transforma em canhões de luz camuflados de ensaios, crônicas e relatos de viagens. Canhões que iluminam e auxiliam no resgate de memórias históricas e pessoais, dão foco à nostalgia e indicam um caminho aos viajantes, por terra, pelos mares e para o que está no âmago do ser. Dos Estados Unidos à Espanha, de Homero a Virginia Woolf,
Os faróis visitados, colecionados por Jasmina em seu caderno, são como marcas de uma experiência intimista de busca, descobertas e autoconhecimento. Experiência esta que transcende as páginas para alcançar quem as lê na calmaria da terra firme ou no tormento dos mares revoltos da vida. Ai, que orelha perfeita! Parabéns, Editora Moinhos, por esse livro lindo! Lindo, lindo, lindo. E que eu tô gostando muito já. É um livro fininho, assim, mas imenso. Tô adorando ler esse texto da Jasmina Barreira. O 6º livro da minha lista é outro calhamacinho, né? Tem vários grossinhos aqui que eu pretendo ler em breve. É O Filho Nativo, do Richard Wright, que tem essa capa maravilhosa, né? Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras em 2024, com tradução da Fernanda Silva e Souza, e é um clássico, né, da literatura americana, é um clássico da literatura negra. Tem o livro de ensaios do James Baldwin, que é Notas de um Filho Nativo, que ele escreveu em cima desse também, né, como ponto de partida. Inclusive, aqui na contracapa tem uma frase do James Baldwin sobre o filho nativo. Ele disse assim: a afirmação mais poderosa e célebre que já tivemos do que significa ser negro nos Estados Unidos é sem dúvida Filho Nativo, de Richard Wright. E esse livro então foi publicado originalmente em 1940. Ele foi o primeiro escritor negro a ser reconhecido mundialmente como tal na cena literária, e essa obra se transformou em um clássico da literatura, se transformou em um clássico da literatura afrodiaspórica também. Então, vocês sabem que eu me interesso muito pela literatura da diáspora, então não só a literatura, mas como a história, como os textos sobre a diáspora, filosóficos, sociológicos também. Então, esse livro é outro deleite que eu estou guardando para mim mesma em breve. O 7º livro da minha lista é esse aqui, O Nosso Corpo Estranho, do Reginaldo Pujol Filho, que saiu pela Editora Fósforo em 2024. Eu recebi via parceria também, obrigada, Editora Fósforo. E eu fiquei fascinada com a sinopse desse livro, com o resumo. E tem 120 páginas, então não é um livro tão, né, comprido. E ele tem capítulos bem curtos. Vamos ver como vai ser a experiência, né, de leitura. Mas do que fala, então, afinal, O Nosso Corpo Estranho? Ele fala sobre um personagem que é o protagonista, que nasceu na década de 60 em Porto Alegre, se mudou ainda jovem para Nova York e nesse lugar iniciou uma carreira artística, teve contato com ícones da pop art como Andy Warhol, viveu paixões, sofreu com o medo do HIV, e aí é entre os trabalhos desse dito artista que a gente vai caminhando nesse texto literário, certo? E eu fico imaginando como vai dar materialidade para toda essa arte através das palavras desse livro. Então, tô aí curiosa para fazer essa leitura, para ter essa experiência. É um dos livros que eu quero ler em breve. E o Reginaldo Pujol Filho, diz aqui na orelha, é um dos mais imaginativos escritores da literatura contemporânea brasileira. Ele escreveu outros livros, como, por exemplo, Quero Ser Reginaldo Pujol Filho, que ele publicou pela Não Editora. Não é bem isso, também pela Não Editora. Já se tornava evidente o principal procedimento das narrativas nesses livros, que é a paródia. Não de textos específicos, mas de um gênero textual ou de um estilo. Expediente que torna seus textos, além de engenhosos, engraçados. Isso pra mim já me ganha. Em Nosso Corpo Estranho, o propulsor da narrativa é a paródia ao mundo das artes. O livro que agora temos em mãos toma a forma de registro da exposição homônima, apresentado em 2019 em Porto Alegre e em 2022 em Brasília. Por meio dele, conhecemos a obra de João Pedro, artista gaúcho que teria desenvolvido sua carreira em Nova York, Rio de Janeiro e Porto Alegre entre 78 e 89, até sua morte prematura aos 29 por causa do HIV. Uma trajetória compartilhada com muitos jovens da sua geração. Então, é esse um pouco do tema do Nosso Corpo Estranho. Tô
muito curiosa para fazer essa leitura. É um dos livrinhos aí que estão me esperando. O 8º livro que eu quero muito ler em breve é o Asma, da Adelaide Ivanova. Ela é uma das poetas contemporâneas assim mais citadas pelos leitores de poemas e eu ainda não li a Adelaide. É o primeiro livro dela que eu vou ler então. O Asma, que saiu pela editora Nós nesse ano ainda. E olha que capa linda que tá esse livro. A edição tá muito caprichada. Eu gostei muito dessa ilustração do Asma. Eu vou procurar aqui quem que fez a ilustração da capa do Asma. A imagem da capa, Bozó Bacamarte, Carmarete da Garrafa Virada, A Cigana de São José do Egito, Galeria Marco Zero, 2024. Essa é a referência dessa imagem da capinha do Asma. Então, que é um livro de poemas da Adelaide Ivanova. Tô curiosa para ler. Tem uma orelha do Luiz Antônio Simas. Assim que eu fizer essa leitura, eu conto mais para vocês. A diagramação do livro tá bem bonita também. Vou mostrar para vocês aqui. Tá muito bonito. Os poemas estão dispostos assim pela página. Enfim, um livro de poemas. Outro livro que eu quero muito ler em breve e que eu li a primeira página e já pensei, meu Deus, eu poderia não parar mais de ler esse livro. Maravilhoso. É esse, o Soleloide, do Mircea Cartarescu, que é um escritor romeno. Ele nasceu em Bucareste, em 1956. Ele é escritor e professor de literatura na Universidade de Bucareste. É dos mais celebrados escritores europeus contemporâneos. Nos últimos anos recebeu prêmios literários importantes. Enfim, aqui cita todos os prêmios que ele ganhou. E o que diz aqui na orelha do livro? O nome do protagonista deste romance poderia bem ser Mircea Cartarescu, mas em vez do escritor de renome internacional e multitude de prêmios, é um professor de ensino público em um bairro periférico de Bucareste. Ainda jovem, um malfadado sarau literário enterrou de ver suas pretensões literárias. Restou apenas um diário para atestar o escritor que ele poderia ter sido. Trata-se, então, de autoficção de um duplo imaginário do escritor? Não sei, né? Curiosa para ver, então, a vida desse professor do subúrbio de Bucareste, para acompanhar tudo isso que está em Soleloide, esse livro premiado. Ganhou o Los Angeles Times Book Prize de 2023, o International Dublin Literary Award 2024, então um livro que foi premiado, os prêmios confirmam, né, ou pelo menos dão, como que eu posso dizer, os prêmios dão um apoio maior, né, para que a gente acredite que o livro seja bom, agora pela nossa própria experiência. Tiraremos nossas conclusões. Mas é mais um livro bem extenso, que foi então publicado pela Mundarel, na coleção Mundo Afora, e traduzido pelo Fernando Clabin, que traduziu do romeno. Tá muito linda a edição, eu gosto muito do trabalho da Mundarel. Eu vou mostrar para vocês como que tá de pertinho, assim, a diagramação do livro. Tá muito bom, tá muito bonito. Tô ansiosa para ler Soleloide, acho que dessa minha lista dos 10 livros aqui, entre os livros mais grossinhos, esse é o que eu quero ler, mas em breve, vamos ver. E o 10º livro, então, desses que eu quero muito ler, e esse aqui acho que eu vou ler antes do acabar o ano, hein? Eu pretendo muito ler, é O Castelo de Gelo, do Tarjei Vessas. Esse livro que foi traduzido pelo Leonardo Pinto Silva, direto do norueguês, porque o autor era norueguês, ele já é um autor falecido. Esse livro foi publicado pela Todavia, eu recebi da Todavia essa cortesia muito gentil. E ele fala sobre uma amizade entre duas garotas que tem ali, tipo, 11, 12 anos. Já falei em outros momentos aqui também como eu me interesso pelos livros que abordam as histórias de mulheres nessa fase da vida, que não são muitos, né? Eu lembro agora da Helena Ferrante, eu lembro da Andréa Abreu com Pança de Burro, claro. Mas enfim, não são tantos livros que falam dessa fase específica.
E aqui então temos um autor norueguês que vai nos trazer essa perspectiva. Eu tenho gostado muito, ficado cada vez mais curiosa para conhecer mais da literatura norueguesa também. Eu li apenas o John Fosse no livro a Alice, que eu gostei muito da experiência. Espero ler mais literatura norueguesa. Me indiquem, inclusive, aqui se vocês têm lido obras de autores da Noruega, algo que vocês gostaram muito e chamou atenção também, ou que vocês pretendem ler, me indiquem nos comentários. E são esses, então, os livros que eu mais quero ler. São livros, então, que não fazem parte de clubes, não fazem parte do Labaredas, nem dos meus desafios pessoais de livros que eu falei que queria ler em 2024, mas são livros que têm me chamado muita atenção e que eu quero encaixar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários sobre os títulos que mais interessaram. Se vocês também têm aí alguma lista de pretensões para os próximos tempos, compartilhem comigo. Um abraço e até o próximo vídeo.